confrontando o poder. Então, isso é uma ilusão completa. Agora, vamos ver a coisa por outro lado. Vocês acham aqui que o Bolsonaro era o homem que a elite brasileira, o baronato, queria para a presidência da República? Claro que não. Claro que não. Ela engoliu como último refúgio. Por quê? Porque ele queria o Alckmin e a comunicação estava toda com o Alckmin. A Globo estava com o Alckmin. Os partidos políticos, o tempo de TV, tudo com o Alckmin. Então tem um buraco mais embaixo que é trágico e esperançoso ao mesmo tempo. E me parece que esse buraco mais embaixo tem muito mais a ver com uma outra atitude em relação à inteligência do nosso povo. Eu discordo completamente do seu pessimismo, embora compreenda, né, de que o nosso povo não tem capacidade de entender em abstrato as coisas. Ok. Mas o nosso povo tem uma inteligência. Não, eu sei que você não quis ofender ninguém, nem eu. E eu não, também não vou ser demagogo de achar que o nosso povo entende tempo de contribuição, não sei o que. Não se deu a ele o direito de aprender, porque não se repete na televisão, que é onde ele pode ainda ver alguma coisa, não se repete. Pegaram os comunicadores populares para repetir como se fosse a opinião pessoal deles, que a Previdência é muito boa, que se não fosse ele ia acabar o Brasil, que os empregos vão chover e tal. Portanto, nosso povo aqui não é culpado, é vítima. Porém, o que eu acho que o buraco mais embaixo, trágico e esperançoso, é de que falta ao Brasil progressista a ideia. Comunicação é uma outra etapa. Mas comunicar o quê? Essa é a questão, na minha mente. Por quê? Porque os adjetivos superficiais, epidérmicos do pensamento progressista foram todos desmoralizados pelas práticas do período petista. Então é o seguinte, você imaginar um partido de esquerda chafurdar na corrupção, sabe, no imaginário progressista tem um compromisso moral tão grave, tão superior moralmente às outras forças, que é como o pecado do pecador e o pecado do pregador. Sabe, o pecado do pecador, todo mundo perdoa. É da nossa tradição cristã. Vai lá, se confessa, o padre manda debulhar ali um terço e tal, e acabou-se. Né? Mas o pecado do pregador, o cara que estava todo dia chamando os outros de ladrão, de corrupto, só eles eram sérios e não sei o que e tal, que foi a moral do PT. Aí, de repente, pô, não dá para esconder. E faz o quê? Depois que é pilhado, não faz autocrítica. Não faz autocrítica, não reconhece nada. Então, assim, o Palocci, quem é o Palocci? É um periférico? Não, Palocci foi o homem a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira e a Dilma entregou o comando do governo. Ele é réu confesso. Ele é réu confesso. E os caras não fazem autocrítica, chamam o Palocci de traidor e fazem uma simulação de expulsão do Palocci e tal. Quem nomeou o Michel Temer para a linha de sucessão? Foram os votos extraordinários que o Michel Temer tinha em São Paulo? O Michel Temer era o Fona. O Fona, sabe o que era no Ceará? O último lugar. São Paulo tem 76 deputados, ele se elegeu com o último. O último menos votado. Entra lá por quê? O Romero Jucá é um inocente? O Renan Calheiros, com que eles andaram agora, nestas eleições agora. Aí veio o cara hoje, fez um cartazinho para me cobrar nesse rádio, no Estúdio Cristal, da Rádio Guaíba. Estão malucos. Eu saí para não fazer como meu irmão fez. Lembrou lá para um petista que o Lula estava preso, chamou o cara de babaca. Como eu não queria atrapalhar, eu saí. Mas eu que conheço essa gente toda, não é possível. Esse é o primeiro problema. Os adjetivos, os simbólicos, os elementos simbólicos do esquerdismo, do progressismo no Brasil, estão extremamente desmoralizados. Ou a gente troca o ambiente do debate para um lugar em que a inteligência das pessoas seja chamada e não sua justa raiva. E sabe qual é a raiva? No campo econômico. Como eu tentei mostrar para vocês, a taxa de câmbio diz da proporção da capacidade de consumo do povo. Quando o Lula tomou posse, a taxa de câmbio a valor de hoje era R$ 9,20. Pelo rombo do Fernando Henrique e pela especulação, o medo da esquerda, não sei o que e tal, a taxa de câmbio foi para R$ 9,20 se a posse do Lula fosse hoje. Quando o Lula, 8 anos depois, entrega o governo para Dilma, porque teve uma administração extremamente conservadora
e depois começou a gostar do consumismo, a taxa de câmbio foi derrubada para R$ 1,75. Então, para você entender nosso povo e aprender a respeitar a nossa inteligência do nosso povo, o povo brasileiro melhorou na mão do Lula 4 vezes a capacidade de consumo. O defeito aqui é que isso não era sustentável. Por quê? Porque quando você faz isso com a taxa de câmbio, você estimula o consumo, mas destrói a produção. Então, explodiu a importação e o Lula não quebrou por quê? Porque a China estava pagando $190 por uma tonelada de minério de ferro, a China estava pagando $110 por um barril de petróleo, estava pagando não sei quantos dólares por uma tonelada de soja e tal. Com a Dilma, que pegou a 1,75, esses preços despencaram. Então, o minério de ferro de 190 caiu para 38. O barril de petróleo de 110 para 30. E o país quebrou. E qual é a resposta da Dilma? A resposta da Dilma foi a mesma do Fernando Henrique. Mais ortodoxia, chama o Levi, chama o Meirelles, chama não sei quem para comandar a economia e faz essa aberração que nós vimos. Quebra o Brasil. E na prática, sabe o quê? A taxa de câmbio sai de 1,75 para 4. Então, o camarada ganha 4 vezes de consumo em 8 anos e, de repente, a mesma turma tira metade do consumo que ele tinha em 6 meses. Isso vira ódio. São milhões de pequenos empreendedores que ascenderam e, ao invés de você dizer politizar o assunto, não, tem todo mundo que endeusar o Lula. E resultado, quando o Deus Lula não foi capaz de fazer com que a laranja dele, o poste que ele quis nomear para continuar mandando, não garantisse aquilo, o cara não estava politizado. O cara foi traído, o povo se sentiu traído. Que nem igualzinho com o Fernando Henrique e o PSDB, o mesmo filme. Para você dar uma risada, no dia que aconteceu essa mesma desvalorização com o Fernando Henrique, você não tinha nascido ainda, foi na reeleição em 99, sabe o que aconteceu? O Lula assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique pela mesma razão. E eu falei, Lula, não faça isso é um erro grave. Remédio para governo ruim não é pedir o impeachment, porque amanhã, se você legitima esse caminho, eles vão pedir o nosso. Só que eles têm a ferramenta do poder real e nós não temos. Eu não sou profeta, não, era óbvio. Aí acontece o mesmo filme, eles pedem o impeachment e derrubam a Dilma. Aí o PT chama de golpe e depois confraterniza com o presidente do órgão que deu o golpe, que é o Renan Calheiros. Botar isso na cabeça do povo, meu irmão, peraí, é abusar demais. E o quadro de Grenal, nós temos que desfazer. Então, essa é a questão. Comunicação, muito importante. Mas este dado não passará para o nosso lado antes do poder. Porque ele é um dado do poder, da conservação. É uma coisa esquizofrênica. A Globo é contra o Bolsonaro. Mas é violentamente a favor da agenda que o Bolsonaro aceitou de ser testa de ferro. Por quê? Porque cada filho dos marinhos tem 14 bilhões de dólares aplicado. Não é maldade nenhuma. Se eu ganho 20% de juros em renda fixa, meu irmão, para que eu vou trabalhar? Para que eu quero uma economia política emancipadora do trabalhador? Para quê? É sério? Então a comunicação vem depois. Antes é guerrilha. É internet, é Grupo Ciro Gomes, é não sei o que, é live, é isso, é aquilo outro, a gente consegue. Vai furando. Mas o grave aqui é a ideia. Se você tiver uma ideia comovente de um projeto nacional, você simplesmente vai criar um vetor alternativo. Porque você tem 30% de tarado do Bolsonaro, da direita louca, na pior hipótese, 30% de tarado do PT, na pior hipótese, e tem 40% órfãos. Obrigado a botar o dedo no nariz, como eu fiz, para ficar de um lado ou do outro à força. Então agora a nossa tarefa é dizer, olha, meu irmão, tem um caminho alternativo aqui. Vai doer, vamos sofrer. Por isso que uma contradição dessa na bancada é trágica. É trágica, porque a gente vai, pega um jovem qualificado, não sei o quê, de repente, descuidadamente, não sabe o liame da história, não sabe o grave que é você construir no simbólico um caminho de integridade. Sabe, a integridade é o cara dizer as coisas que precisam ser ditas e não aquele que agrada hoje, o camarada se decepcionar amanhã. Isso, integridade, vamos conversar e apostar na inteligência do povo. Se der certo, bem, se não der certo, vamos para casa. É assim que eu vou, não tem conversa. Ah, é agressivo, sou. Não engole sapo, não. Só de um certo tamanho para cá. Daí, um certo tamanho para dentro, eu vomito. Ó, 40 anos de vida pública. Sabe quanta representação eu respondi para ser absolvido? Nenhuma.
Isso não é vantagem nenhuma, eu nunca dei me exibindo de honesto, não, mas eu posso dizer que o senhor Sérgio Moro não é um juiz honrado. Boa noite,